Primeiramente, boa noite, né, já. Boa noite a todos aqui. Como você disse aqui, a gente estamos seguindo, né, o decreto do governador do estado, como diz o prefeito. Começar novo? Começar novo. Não, peraí. Espera um pouquinho, Paulinho. Ah, é? Tá vivo. Espera um pouquinho. Show, Marcelão? 3, 2. Pessoal, boa noite a todos, né? Já estamos aqui reunidos aqui justamente com o comitê, com o prefeito, com algumas autoridades aqui presentes. Cícero, Câmara de Vereadores, principalmente o Labigo, o delegado, o capitão Faías e toda a imprensa em geral. A gente agradece muito aí nesse momento difícil a parceria que a gente está tendo aqui. E justamente seguindo o decreto aí do governador, né, do estado, a gente, em consonância com esse decreto, nós confeccionamos o nosso decreto municipal aqui com base no decreto do governador do estado. Esse é o decreto 1731/20 aqui do prefeito Marquinhos, e que rege aí sobre o comércio, que ficou aquela situação de abre, não abre, e vindo agora com o decreto do governador, a gente resolveu seguir, né, justamente porque o comércio não pode parar, todo mundo tem que pagar a conta, a economia tem que girar, entendeu, pessoal? Então, justamente pensando nisso, a gente elaborou essa situação e vou elencar aqui para vocês o que está podendo abrir e o que não está podendo abrir, tá, pessoal? E aí, qualquer dúvida que tiver, vocês podem ir perguntando, tá? No âmbito, é o artigo 3º, né, do decreto, no âmbito do setor privado do município de Paranatinga, Mato Grosso, fica liberado para funcionamento pelo período de 15 dias prorrogáveis. Inciso 1º, supermercados de pequeno porte, médio e grande porte, atacadista e pequeno varejo alimentício. Inciso 2º, padarias para retirada de produtos no local ou na modalidade delivery. Inciso 3º, restaurantes, cafés e congêneres localizados em áreas urbanas para retirada no local ou na modalidade delivery, pessoal. Inciso 4º, lojas de conveniência, bares e distribuidores de bebidas para retirada no local ou também na modalidade delivery. Açougues e peixarias para retirada no local e também na modalidade delivery. Distribuidor de gás de cozinha para retirada no local e também na modalidade delivery. Agências bancárias e lotéricas, utilizando o protocolo de segurança, visando evitar a aglomeração de pessoas na área interna e externa do estabelecimento, com distância de no mínimo 1,5 metro entre os clientes. Pessoal. Hospitais, clínicas e serviços de assistência à saúde, humanas e de animais. Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade. Só lembrando que aqui eu estou falando que é permitido, tá, pessoal? Atividade de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos. Estabelecimentos que comercializem peças automotivas, materiais elétricos e de construção, preferencialmente atendimento delivery, observados os casos emergenciais. Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados, inclusive postos de combustíveis. Prestadores de serviços de manutenção, ar-condicionado, rede elétrica e abastecimento de água, oficinas mecânicas, restaurantes e congêneres localizados em rodovias que permeiam o município. Nesse caso aqui são só rodovias, pessoal. Internamente dentro do município, não. Indústrias, serviços agropecuários, transporte de numerário, que é aquele transporte de valor, serviço de imprensa e as atividades a eles relacionadas, por todos os meios de comunicação e de divulgação disponíveis, incluídos a radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais, as revistas, dentre outros. Serviços de manutenção, de reparos ou de conserto de veículos, de pneumáticos e elevadores e de outros equipamentos essenciais ao transporte. A segurança e a saúde, bem como a produção, a industrialização e ao transporte de alimentos e de produtos de higiene. Produção, distribuição e comercialização de equipamentos, de peças e de acessórios para refrigeração, como serviço de manutenção de refrigeração. Serviços funerários, concessionários de veículos e outros estabelecimentos comerciais garantidos as normas de segurança, prevenção e combate ao coronavírus. Tá. Artigo 4º. Fica o funcionamento proibido de... Pessoal, aqui esses que eu falei são os que hoje estão permitidos, né, com algumas ressalvas. Agora eu vou falar o que está proibido, tá, pessoal? Artigo 4º. Fica proibido
Fica o funcionamento proibido de parques públicos e privados, casas de shows, festas, academias, ginásios esportivos e campos de futebol, missas, cultos e celebrações religiosas, entre outros eventos e atividades que demandam aglomeração ou reunião de pessoas. Também ficam suspensas atividades escolares públicas e privadas até o dia 5 de abril de 2020. Artigo 6º. Recomenda-se o isolamento social para as pessoas com mais de 60 anos, pessoas hipertensas, pessoas com doenças cardíacas, renais, crônicas, respiratórias crônicas e outras doenças imunodepressivas, os quais devem evitar seu contato direto com pessoas jovens, inclusive com as pessoas com quem coabitam. Artigo 7º. Fica proibido o transporte coletivo municipal sem exceder a capacidade de passageiros de transporte individual remunerado de passageiros por meio de táxi ou aplicativo. Fica permitido, perdão, pessoal, não é proibido, tá? Fica permitido o transporte coletivo municipal sem exceder a capacidade de passageiros sentados, transporte individual remunerado de passageiros por meio de táxi ou aplicativo, vedada a utilização do banco dianteiro dos passageiros e mediante asepsia da parte interna do veículo, após a finalização de cada atendimento. Velório, com até 20 pessoas, transporte coletivo intermunicipal de funcionários custeado pelos respectivos empregadores. Artigo 8º. As atividades listadas devem seguir rigorosamente as respectivas exigências sanitárias, mantendo higienização constante do estabelecimento ou veículo para prevenir a disseminação do coronavírus. Artigo 9º. Para que as empresas operem as atividades listadas, devem manter o controle de acesso para evitar aglomeração de pessoas, ficando expressamente vedado o consumo de produtos no local do estabelecimento. Artigo 10º. Também deve haver o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas e, obrigatoriamente, seguir as demais normas sanitárias de prevenção à disseminação ao coronavírus, a exemplo da asepsia, que é a higienização dos locais. Artigo 11º. Ainda fica permitida a circulação de veículos em rodovias estaduais e municipais destinado ao transporte de mercadorias e insumos necessários ao atendimento dessas atividades, respeitadas as normas tributárias e ambientais correspondentes. Artigo 12º. Conforme o parágrafo 4º do artigo 2º do Decreto Estadual de 20 de março de 2020, a Polícia Militar e Civil, os Bombeiros Militares e a Defesa Civil poderão apoiar fiscalizações, vigilância sanitária e PROCON para o cumprimento do disposto nesse decreto. Artigo 13º. O contribuinte que não cumprir com as medidas de contenção viral apresentadas neste decreto poderá ter seu alvará de funcionamento suspenso, além de sofrer penalidades administrativas e penais. Pessoal, e por último aqui o 14º artigo, que fala que mantém aí o nosso toque de recolher. Fica determinado o toque de recolher, momento em que fica proibido a circulação de pessoas pelas ruas das 21 horas até as 5 da manhã, com exceção dos casos de emergência comprovada. É isso aí, pessoal. Esse aí é o que pode, o que não pode. Gostaria de dizer para vocês que estará em todos os veículos de comunicação aqui esse decreto, estará livre para vocês lerem, entendeu? Nós vamos publicar nas redes sociais também. No mais, é só isso. Agradeço aqui a imprensa por ter vindo aqui, estar colaborando com a gente. Agradeço a cada um presente. Essas são medidas aqui que o prefeito tem um cuidado muito imenso aqui com a população de Paranatinga. Primeiro, a gente tem que cuidar da população com muita responsabilidade, também visando não atingir ninguém economicamente. Pelo jeito, a gente fica numa balança entre a saúde e a saúde